eu estou dando aula hoje, e aí depois vocês vão ter, por exemplo, quem faltou na aula hoje, eu vou postar tudo que eu vi hoje no aplicativo, entendeu? E aí vocês vão ver depois a aula de novo, ver as atividades, ver tudo lá no portal. Para vocês vai ficar melhor ainda, eu acho. Sim, eu Né? acho que vai ficar melhor mesmo. Aham. Então tá, ó, vamos lá. Abram a apostila de vocês, apostila página... Ó, deixa eu só falar um negócio para vocês antes. Pega a apostila 4 aí. Ohana. Ó, na última aula a gente fez o módulo 23, o módulo 24 e o módulo 25 praticamente é a mesma coisa, tá? Módulo 24 e módulo 25 é praticamente a mesma coisa. Então eu vou pular para o módulo 26, tá bom? Módulo 26. Não, calma, eu tô cuidando. Opa. Beleza? Então, abram na apostila na página... Deixa eu ver aqui. Página 120. Foi para trabalhar. Falando em libras. Leia o texto 1 a seguir. Quando o físico Robert Goddard propôs a possibilidade de veículos impulsionados por foguetes, ele foi duramente criticado. O jornal New York Times concordou que tais veículos seriam úteis e bem-sucedidos dentro da atmosfera da Terra. Topics of the Times. The New York Times, 13 de janeiro de 1920. Mas o jornal rejeitou a ideia de utilizar tal foguete no vácuo do espaço, notando que a expansão dos gases no interior do foguete não poderia manter a aceleração dele longe da atmosfera. Afirmar que o foguete pode ser impulsionado no vácuo sem ter atmosfera para reagir com ele é o mesmo que negar uma lei fundamental da dinâmica, a terceira lei de Newton. Tal ousadia só poderia ser feita pelo Dr. Einstein e pelos poucos escolhidos por ele. É vergonhoso que o professor Goddard, com sua cátedra no Clark College e o apoio do Smithsonian Institution, não saiba a relação da ação e reação e a necessidade de se ter alguma coisa melhor do que o vácuo contra a qual reagir. Obviamente, parece faltar-lhe apenas o conhecimento fornecido diariamente nas universidades. Pessoal, vamos fazer um bate-papo agora, uma reflexão. Vocês imaginam, esse texto aqui foi de 1920. Já pensou a cabeça das pessoas naquela época, em 1920? Né, que as pessoas, assim, às vezes não acreditavam muito que o homem poderia ir para o espaço. Quando começaram a fazer os estudos, construir as espaçonaves, começar a colocar tudo isso no papel e colocar em prática, já pensou que esse povo não sofreu lá atrás por conta, falou assim, isso não vai virar, eu não acredito nisso. Se até hoje tem gente que não acredita que o homem foi para o espaço ainda, né? Tem gente que hoje não acredita, tem as teorias lá que falam que o homem nunca pisou na Lua. Mas isso daí é relativo, cada um acha uma coisa e acredita numa coisa. Eu acredito, né? Eu acredito. Mas, na época, era mais difícil as pessoas acreditarem que isso era possível, né? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação, se o foguete jogar um impulso para trás, o foguete vai para a frente, né? E por conta, na época, de falta de informação, falta de conhecimento, às vezes, eles achavam que não era possível, que isso só era possível quando nós tínhamos ar, que no caso, dentro da atmosfera, né? Então, imagina o quanto que esse pessoal não sofreu lá atrás. E é bem interessante. Alguém gosta de falar sobre espaço, sobre essas coisas assim mais... como se diz assim, essa parte de gravitação, planeta, homem na lua. Alguém gosta? Eu acho bem legal. Eu gosto, mas eu não sei direito. Professor. Tem um vídeo na internet
Eu acho muito interessante. Eu já falei para vocês que eu sou apaixonado por aviação. Então tem uma série lá na Discovery, que anda no YouTube já essa série. Tipo documentários. Desastres aéreos. E fala o acidente do avião e o que ocasionou aquele acidente de avião. Ai, Eu já vi. muito bom, muito bom. Oi? Eu já vi. Eu já vi, eu Eu acho. assisti um monte já. E lá no meio desses episódios aí dessa série da Discovery, tem lá um acidente com a nave espacial Challenger, que na época, 1900 os quebrados, quando ela foi lançada, é muito interessante, porque assim, entra a parte com física e você viaja de espaço e eles começam a tentar descobrir o que ocasionou aquele acidente. E é tão engraçado que quando vai fazer um lançamento, que nem agora, teve o lançamento da Space, né? Aquela nave espacial da Space. Toda vez que vai fazer um lançamento de uma nave, eles têm que fazer um monitoramento do tempo, eles têm que ver a temperatura, se está ideal. Por quê? Por que isso, né? Na época, eles já sabiam que com temperaturas muito baixas, o rendimento do motor, do pistão, do anel, por conta da dilatação, né, eles tendem a diminuir de tamanho. E isso afeta, de forma geral, o sistema por completo. Quando foi fazer o lançamento lá na época, o que aconteceu? Estava muito frio mesmo. E para você adiar um lançamento de um foguete, por exemplo, de uma nave espacial, é custo. Quanto mais tempo demora, maior o custo. Então, para você adiar, é muito caro para você ficar adiando. E aí, por conta disso, o presidente da NASA, na época, falou assim, não, vai lança ele assim mesmo. Gente, na hora que ele chegou a uma certa altura do solo, a nave explodiu, né? Então, assim, aí eles contam por que explodiu, por conta da temperatura muito baixa, o anel dilatou e não sei o que, deu explosão de gases. Então, é muito interessante. Quem gosta dessas coisas, eu recomendo assistir, porque você viaja literalmente na maionese. Você fica ali pensando que você é um cientista. Você é um engenheiro da NASA. Aí você pensa, olha o que o homem conseguiu, né? Hoje em dia a gente vai... Essa nave da Space é a primeira empresa privada que faz uma viagem espacial, e o intuito deles é transformar a Estação Espacial Internacional em um ponto turístico. Então, os milionários, se quiserem viajar para o espaço, eles vão poder agora, porque eles vão fazer lá um treinamento de como se comportar no espaço e vão fazer uma viagem, né? Olha que interessante. Eu vi assistindo esses vídeos o dia inteiro, se deixar. Sem cansar. Olha, nave espacial, avião, tudo esses trem assim eu gosto. Mas, enfim, voltando aqui para a matéria. Então, nós lemos aqui, ele explicou sobre essa viagem, né, a repercussão que teve na época. E vamos ler o texto 2 agora. Hoje em dia, muitos físicos passam seu tempo jogando o que podemos denominar jogos de colisões. O principal objetivo deste jogo é descobrir, tanto quanto possível, as forças que atuam durante as colisões, conhecendo o estado das partículas antes e após colidirem. Virtualmente, todo o nosso conhecimento acerca do mundo subatômico, elétrons, prótons, nêutrons, quarks e outras partículas, decorre de experiências desse tipo. As regras de um jogo de colisão são as leis da conservação do momento linear e da energia. A figura abaixo mostra um dos campos de jogos onde esse tipo de jogo tem sido praticado com grande sucesso. Ele é o detector subterrâneo do grande acelerador circular de prótons do CERN, Laboratório Europeu de Física de Altas Energias, próximo a Genebra. Então, vocês conseguem fazer alguma relação entre esses dois textos ou não? Ambos são invenções diferentes para época? Como? Ambos são invenções avançadas? Tipo, para época que foram criados. Tecnologia e tal, mas não é esse conceito, na verdade, que a apostila quis trazer para vocês aqui. Esses dois textos, eles juntos, né? Se você tentar procurar uma relação que um tem com o outro, eles falam de uma mesma grandeza física, tá? Que nós vamos estudar agora. E essa grandeza física chama quantidade de movimento, tá? Que é o tema da aula de hoje.
O que é, então, quantidade de movimento? Quantidade de movimento representado pela letra Q, tá? Esse sinalzinho em cima da letra quer dizer o quê? Vetorial. Vetorial. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial. Ou seja, lá vamos nós trabalhar com vetores novamente. Tá? O que é a quantidade de movimento? Alguém consegue me explicar o que você acha que é a quantidade de movimento pensando nesses dois textos? O quanto ele se moveu, tipo, sabe? A velocidade ou tanto. Tem a ver. Porque tanto no texto do foguete quanto no texto do acelerador de partículas, ele fala de movimentos, né? Em que um corpo está em movimento. No caso do acelerador, ele fala que os prótons, os nêutrons, os elétrons, eles entram em movimento dentro desse acelerador e através desses movimentos eles conseguem fazer os estudos, né? Eles colocam lá essas partículas para ficar colidindo uma com a outra. Disso daí partem as teorias físicas que eles começam a aprofundar ou fazer alteração, enfim. E já o foguete também, ele está falando do movimento de um foguete, que na época eles achavam que não era possível, porque como que o foguete ia andar no espaço, sendo que era lá no vácuo. Eles achavam que para ter um impulso, vamos dizer assim, para o carro, para o foguete se locomover lá no espaço, não era possível, porque eu precisaria de ar para que isso acontecesse. Mas, de acordo com o que nós estudamos na terceira lei de Newton, lei da ação e reação, nós sabemos que é possível. Não é? Então, a relação que ele faz é do movimento do foguete, o movimento das partículas. Então, ele está falando de movimento, né, dos dois. Estão conseguindo pegar o fio da meada? Qual que é a relação? Parece muito diferente, mas no fundo a gente fala, não, tem coisa parecida. Os dois falam de movimentos. Eles falam de deslocamentos. Quando a gente fala de movimento, deslocamento, qual que é a outra grandeza física que vem na nossa cabeça diretamente? Se um corpo se move, qual que é a outra coisa que vocês lembram de movimento? Deslocamento? Ele tem uma velocidade. Aí o dreno entra aqui, ó. Uma certa velocidade, não é? Então, todo corpo que tem um movimento, quando um corpo sai em movimento, tem um deslocamento, a outra grandeza física que eu tenho, que vem na minha cabeça, é a velocidade. Portanto, nós falamos que a quantidade de movimento ela é igual a massa vezes velocidade. Isso é a definição de quantidade de movimento. Todo corpo que possui uma massa e anda, se desloca com uma certa velocidade, ele está produzindo, ele tem quantidade de movimento. Tá bom? Então, nós definimos quantidade de movimento como sendo massa vezes velocidade. Simples. Tá? Qual a unidade padrão de quantidade de movimento? Alguém sabe me falar? Qual a unidade de massa? Quilo. Quilo. Vezes, qual que é a unidade de velocidade? Metros por segundo. Fala, oi, Dê. Metros por segundo. Então, essa é a unidade padrão de quantidade de movimento. Quilograma vezes metro por segundo. Tá? Não tem nenhuma unidade específica, como energia, que é energia joules, né? Mas a quantidade de movimento, a unidade padrão é quilograma vezes metros por segundo, que é a unidade padrão de massa e de velocidade. Professor, Oi? professor, se eu ficar saindo e entrando toda hora, é porque a internet tá ruim de horrível. Tá bom, não tem problema não. Eu tô entrando e saindo toda hora. Eu tô vendo o que tem. Então, se eu falei que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então qual que é a direção, qual que é o sentido e qual que é o módulo desse vetor? Quantidade de movimento. Qual que é o módulo? Como é que eu calculo o módulo da quantidade de movimento? O módulo é a fórmula, né? Ó. Eu consigo calcular o módulo utilizando a fórmula. Se eu utilizar essa fórmula, eu consigo calcular qual que é a intensidade da quantidade de movimento. O módulo é a fórmula. Se eu usar a fórmula,
eu calculo o módulo desse vetor. Qual que é a direção? A direção é a mesma que o vetor velocidade. Então, é a mesma que a velocidade. E o sentido? Também. Tá? Então, a quantidade de movimento, como ela é uma grandeza vetorial, se eu fosse caracterizar ela, eu faria como? O módulo, eu uso a fórmula Q igual a M vezes V. E eu descubro qual que é a intensidade desse vetor. Direção é a mesma da velocidade. E o sentido é o mesmo da velocidade. Então, por exemplo, se eu digo que esse corpo tem 5 quilos, tá? Ele está se movendo com uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita. Onde vai estar o meu vetor quantidade de movimento? Olha o exemplo que eu dei. Se o minha caixa tem 5 quilos, está se movendo com uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita, qual que é o meu vetor quantidade de movimento? Para a direita também? Para a direita também, porque o sentido da direção é o mesmo que a velocidade. Melhor. Qual que é o módulo do vetor quantidade de movimento? Tem que pôr na fórmula. Tem que pôr na fórmula, né? Ó. Então, vamos calcular aqui em cima. Ó. Quantidade de movimento é igual a massa, que é 5, vezes a velocidade, que é 5. Então, quanto que vai ser meu vetor quantidade de movimento? 25 quilogramas vezes metro por segundo. Tá? Então, esse daqui em azul é o meu vetor quantidade de movimento, onde o módulo dele, eu utilizo essa fórmula, a direção no sentido é o mesmo que o da velocidade. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Não. Só um minutinho. Por enquanto, não. Não também. Deixa eu só responder os alunos, então. Deixa eu achar aqui. Cadê vocês? Primeiro ano. Aqui. Vou mandar isso aqui. Mandei lá no grupo a foto. Bom, continuando. Então, quantidade de movimento é bem tranquilo, né? Não tem muita ter dúvidas. Vou apagar. Vamos lá, próximo conceito. Impulso de uma força. Vocês já ouviram falar impulso. O que vocês definem o que é impulso? É tipo a força que a gente faz para começar alguma coisa? Sim, é uma força que a gente faz por começar alguma coisa. É uma definição. Alguém consegue definir de uma outra forma? Além dessa que a Lohana deu exemplo? Eu acho que eu só ia definir assim, com uma força de início. Uma força de início, uma força de Ou uma começar. força de retorno também, pode ser. Oi? A força de retorno? Depende. A força de início que você fala, o que acontece? Quando você fala, eu vou dar um impulso na piscina, vamos supor que todo mundo na piscina olímpica, e a gente começa a brincar dentro da água de corrida. Quem chega primeiro ganha. Quem começa na frente é quem dá o maior impulso, né? Sim. Pensa comigo. Então, impulso é o quê? Se quem está na frente é quem faz o impulso, vamos definir impulso.
é uma força, que nem vocês falaram, é uma força de início, mas quem consegue sair na frente? Quem faz uma força em um... Tem outra grandeza física que está relacionada a isso. Todo mundo dá impulso, não dá? Sim. Mas quem dá um impulso mais rápido vai na frente, não é isso? Sim, quem sai mais cedo. Quem sai mais cedo. Exatamente, quem sai mais cedo vai na frente. Então, o impulso está relacionado com o quê? Força Tempo. e tempo. Muito bem. Então, o impulso de uma força, a gente fala que é a quantidade de força em um intervalo de tempo. Quanto menor o tempo que você faz uma força, maior vai ser o seu impulso, não é? Se você fizer uma força rapidinho, você vai sair na frente. Porque você vai sair antes dos demais, demorou um tempo maior. Não é isso? Então, o tempo está ligado diretamente com força e impulso, né? Ou, na verdade, o impulso está ligado diretamente com a força e o tempo. Quem faz uma força no intervalo de tempo menor vai dar um maior impulso. Então, a gente sabe o que é impulso, até que vocês conseguiram definir bem o que é o impulso, né? Mas, às vezes, o que é complicado é que nem eu falo de força, né? Define força, define impulso, define quantidade de movimento. Nós definirmos isso é um pouco complexo, mas você tem que entender como que acontece para você entender realmente o sentido daquela grandeza física, né? O contexto que ela está inserida. Então, ó, impulso também é uma grandeza vetorial. Tanto quantidade de movimento quanto impulso são grandezas vetoriais. Qual que é a unidade padrão de impulso? Qual é a unidade padrão de força? Newton vezes segundos. Newton vezes segundos. Essa é a unidade padrão de impulso. Se o impulso é uma grandeza vetorial, então vamos supor aqui, ó, aquela mesma caixinha que eu fiz antes, que tem 5 quilos, né? E eu vou dar um impulso nessa caixa. Vou dar um impulso. Tá? Como é que fica as características do vetor impulso? Qual que é o módulo do impulso? A fórmula. Fórmula, né? A fórmula, se eu jogar os dados na fórmula, eu vou calcular a intensidade ou o módulo do impulso. Não é isso? Qual que é a direção do impulso? Qual que é outra grandeza vetorial aqui na fórmula? Tempo é vetorial? Não. A força. Não. Força vetorial. Então, a direção e o sentido é igual o da força. Certo? Sim. Parecido com a quantidade de movimento. Só que a quantidade de movimento é igual à direção no sentido que a velocidade. E o impulso, a direção e o sentido é o mesmo que a força. Então, se eu tenho uma força para a direita, então meu impulso também vai ser horizontal para a direita. O que vai mudar é o módulo, né? Ó, eu tenho que calcular o módulo desse impulso, tá bom? Uma outra forma da gente calcular também o impulso é através da área do gráfico, né? Ó, se eu tenho gráfico, aqui eu tenho força, e aqui eu tenho tempo, a área desse gráfico me dá o valor do impulso, tá bom? A área do gráfico me dá o valor do impulso também, assim como nós já vimos em outros conceitos físicos que acontecia isso. Quando a força varia, ou seja, esse exemplo desse gráfico que eu dei, ó, eu tenho um exemplo de uma força constante. Em cada segundo que eu olho, se eu bater no gráfico, eu vou ter o mesmo valor de força. E quando a força variar, que nem está aí no segundo gráfico, aí a história já muda, né? Quando a força variar, eu só consigo calcular utilizando o gráfico. Tá bom? A área do gráfico vai me dar o valor do
impulso. Beleza? Beleza. E para finalizar, nós não temos intervalo, né? Agora que eu tô vendo. Beleza. Não, é 2 aulas grudadinhas. 2 aulas seguidas, né? É que geralmente eu dou intervalo, tem minhas aulas sem intervalo no meio. Mas beleza, ó. Então, para finalizar esse conteúdo aqui de quantidade, movimento e impulso, o teorema do impulso, que tem na apostila na página 121, o que é esse teorema do impulso? Eles queriam achar uma forma de relacionar o impulso e a quantidade de movimento. Tá bom? Então, eles queriam relacionar. Como é que eu posso fazer uma relação entre impulso e quantidade de movimento? Então, aí na apostila de vocês, eles fizeram o quê? Através dos cálculos, eles demonstraram o seguinte, que uma forma da gente calcular o impulso, relacionar, né, o impulso com a quantidade de movimento, por que eles queriam relacionar essas duas grandezas? Porque a quantidade de movimento não fala de massa e velocidade, o impulso fala de força e de tempo. Querendo ou não, os dois são muito parecidos porque eles envolvem deslocamentos e corpos que têm uma massa. Então, eles fizeram achar uma relação para ajudar eles a desenvolverem mais cálculos acerca desse assunto. Tá? Então, como é que eles fizeram isso? Através do teorema do impulso. O que fala, então, o teorema do impulso? Que o impulso resultante de qualquer força é igual à variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual ao impulso resultante que tem aquela cor, aquele corpo. Porque se a gente for pensar, ó, pensa comigo. Quando alguém dá um impulso, a hora que ele vai para o movimento, aquele corpo que saiu para o movimento, ele vai ter uma certa massa e ele vai sair, por exemplo, da piscina. Ele vai sair da borda da piscina com uma certa velocidade, não vai? Olha a relação aí. Depois que ele teve impulso, ele vai estar produzindo quantidade de movimento. Então, tem uma relação entre essas duas grandezas. Porque aquele corpo que tem uma certa massa vai se deslocar com uma certa velocidade. Então, tem uma relação. Qual que é a relação? O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual ao impulso resultante. Tá bom? Ok. Dúvida? Não. Tranquilo esse conteúdo, Não. né? Difícil. Comparado aos outros. Ó, os exercícios estão muito fáceis. Bem fáceis mesmo. Deixa eu só interromper minha gravação aqui.